Sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma orientação que eu espero do fundo do coração te ajudar aí nesse propósito, nos seus objetivos, através dessa ferramenta que é tão maravilhosa, que é a Mary Kay. Então, antes de mais nada, a gente começar, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento de hoje. Então, Senhor Deus, me abençoe, me use, me capacite para que eu realmente ajude essa pessoa que está assistindo, Senhor, a atingir os seus objetivos, que só o Senhor sabe que está no coração dessa pessoa. Então, me use, Senhor, para que eu realmente motive, oriente e que eu ajude de fato essa pessoa, repito, a atingir os seus objetivos com essa ferramenta que é tão maravilhosa, que é a Mary Kay. Então, desde já, Senhor, abençoe essa orientação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, 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 né? Então, antes de mais nada, a gente tem que agradecer a Deus, pedir a presença dele aqui. Quero dar os parabéns para você que está assistindo essa orientação ao vivo, porque eu sei que não é fácil, é desafiador, então parabéns. Parabéns para você que está assistindo depois dessa orientação, né? Mas já deixo aqui um aviso, não adianta nada, nenhuma orientação, você pode estar expert em tudo na teoria, se não tiver a prática, se não tiver a ação. Então, a minha dica é, coloque tudo, né, o que você anotar em ação, tá? Então, o primeiro passo é assistir, colocar no papel e caneta na mão, tá? Essa é a minha outra dica. E porque a gente esquece, né, que é muita informação, às vezes uma única orientação. E ter a ação. Não adianta nada se você não praticar a ação, tá bom? Já ouviu aquela coisa assim, ou então você já passou por essa situação, que às vezes tem uma pessoa que ela tem menos conhecimento do que você, mas ela tem mais resultados. Por quê? Porque ela tem a ação, ela não para pra pensar, né? Então ela vai lá e age. Então às vezes o que tá faltando em você é a ação, tá bom? Então vamos lá? Aqui eu quero expandir a nossa mente. Já pensou você vender R$ 4.000 por dia de Mary Kay? Isso é possível, né? Recentemente eu fiz um evento e eu vendi R$ 4.000 em um único dia. E eu pensei, por que não a gente não vender isso por dia? Se a gente focar, talvez a gente venda, talvez tem dias que a gente vai vender mais, tem dia que a gente vai vender menos, né? Tem dia que não vai vender nada, mas eu garanto que vai trazer muitos resultados. Não é verdade? Então, eu vou mostrar aqui uma tática que pra mim funciona, né? Que dá resultados. E eu tenho certeza que pode dar resultados para vocês também. É claro que cada pessoa é diferente, tem uma realidade diferente, eu sei disso, tá? Mas a gente precisa sempre expandir a mente e adaptar, né, a nossa realidade. O que a gente não pode é ficar nas desculpinhas, eu falo isso, sabe? Porque eu também sou assim, né? Se a gente deixar, a gente fica sempre nas desculpas. O que são as desculpas? Ah, mas não dá, eu não posso, tenho um filho pequeno, não tenho filho grande, tenho cartão, não tenho cartão, tenho carro, não tenho carro, meu marido apoia, meu marido não apoia, tenho tempo, não tenho tempo, trabalho em outro lugar, não trabalho em outro lugar. A gente sempre tem uma desculpa para não atingir aquilo que a gente deseja. Já parou pra pensar? Isso também acontece comigo, tá? Então a gente tem que parar também de contar as famosas historinhas. Então eu faço uma pergunta pra você. Que historinha você tá contando pra você mesma para não atingir aquilo que você deseja? Como eu disse, eu sou muito pé no chão. Eu sei que tem uma realidade aí que às vezes é muito dura, né, para algumas pessoas e outras não. Mas isso não é fator determinante pra gente não atingir o que a gente quer. Às vezes pode demorar um pouco mais, né, um pouco menos, né? Eu sei disso. Cada realidade é uma realidade, mas é possível. Como eu disse, às vezes não para atingir tal coisa. Vamos dizer assim, né? Acho que eu tô muito enrolando hoje nas palavras, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas se tiver quase lá já não tá bom, não é? Aqui a meta é ensinar você a vender R$ 4.000, mas se você vender 3 já não tá bom? 2.000, R$ 1.000 por dia, R$ 500 por dia já não tá bom? Faz as contas. Então esse é o foco principal, tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui uma estratégia que mais gera as vendas rápidas, de acordo com a minha opinião, com base na minha experiência, né? Como eu falo aqui, baseado nos meus 10 anos de experiência. Um passo a passo real. Funcionamento para consultoras iniciantes e avançados. Então não importa, né, em qual período você está na Mary Kay. Se faz tempo, se faz pouco tempo. Eu garanto que se você colocar em prática, dá resultados, tá? Então é isso. Aviso importante: não compare o seu 1 ano com os meus 10 anos. O resultado vem da quantidade de contatos, da experiência e da repetição. Eu faço uma pergunta para você: quanto tempo você demora para falar com 10 pessoas sobre Mary Kay? A sua resposta é que vai determinar a velocidade dos seus resultados, tá bom? Que é quantidade, gente, isso também é importante.
tá? Crescimento é progresso, você constrói a sua cartela de clientes, toda consultora começa do zero. Aquela consultora ou diretora que você admira, ela começou do zero, assim como você, tá bom? E aí, uma outra pergunta que eu sempre faço para minhas consultoras é o seguinte, quando elas vêm perguntando, falando, eu não tô vendendo como eu gostaria, não tô conseguindo vender, eu sempre faço uma pergunta muito básica, mas você tá fazendo? Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente não tá vendendo porque a gente não tá fazendo, a gente não tá postando todo dia, a gente não faz sessão, a gente não é constante, a gente não fala com pessoas todos os dias, a gente não estuda todos os dias, né? E aí, gente, milagre a Mary Kay ainda não faz. Então, eu sempre falo isso, o básico precisa ser dito também, porque às vezes, né, tá lá focando em tantas outras coisas, mas o básico não tá sendo feito, tá certo? Qual que é o básico que funciona até hoje, tá? As pessoas estão fugindo do básico da Mary Kay, mas é o básico que te leva ao lucro. Sessões de cuidados com a pele e automaquiagem, demonstrar produtos na pele, rosto ou dorso da mão, mostrar o básico, gel de limpeza, hidratante, base, máscara, batom, blush. Sessões rápidas funcionam melhor. Então, hoje em dia, a gente tá muito no digital e eu falo que as pessoas hoje em dia estão muito na ilusão, né? As pessoas hoje gostam de ser iludida, mas o básico funciona, tá? Ai, Tatiane, mas eu não tenho tempo, é isso e aquilo. Se você não tem tempo, aí sim você precisa fazer sessões de beleza. Porque às vezes essa sessão, uma única sessão de 1 hora, você já vai vender muito. Que às vezes dá venda para um mês inteiro, tá? Então fica a dica. E muitas consultoras às vezes acham que precisa de muito, sabe? Eu preciso ter muito produto, preciso ter aula de automaquiagem, eu preciso disso. E não precisa, né? Então você conhecendo sobre os produtos, ensinando a cliente como passar o produto, que é ela que passa o produto, né? Você fazendo esse bom trabalho e com o básico, que é o gel de limpeza, hidratante, base, rímel, blush, batom, às vezes até um pouco menos do que isso, a cliente ela já vai ver resultado. Não é que necessariamente toda sessão que você fizer é a única forma que você vai vender. Não, tô dizendo que vai te ajudar a vender, tá? E o básico funciona com produtos básicos, porque a cliente, ela já vai associar qualquer outra coisa que você falar sobre o Mary Kay, ela já vai saber que é bom. Sabe por quê? Porque esse básico aqui, ela já vai ver diferença. Eu tô mentindo? Né? Você que já é uma consultora, com certeza você já provou os produtos da Mary Kay. O gel de limpeza, o hidratante e a base. Só esses 3 produtos já não dá uma baita diferença na hora? E é sobre isso, tá bom? Construção de carteira de cliente. Quem compra de você já testou antes, tá? O digital sozinho não sustenta grandes vendas. Contato é relacionamento. O WhatsApp, sessão, presença. Reposição vem do relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso daqui, né? Nesse slide 5. Você precisa dessa construção, né? De carteira de clientes através de sessões de beleza, através do digital, através de indicações, tá? Porque sem contato também não vende. Porque às vezes a consultora ela tá fazendo, mas ela tá com um grupo muito limitado de clientes, ela tá muito ali num grupo específico de clientes. E sabe o que acontece com essa consultora? Em vez de ela ir atrás de novos contatos, novos clientes, ela eu vou vender uma outra coisa. Então Mary Kay agora não tá dando, então agora eu vou vender roupa, então agora eu vou vender bijuteria. Ela quer para o mesmo grupo de clientes vender várias coisas. Tô mentindo, gente? Né? Fala aí. Pra sempre suprir, porque ela tem uma dificuldade, ela não quer fazer abordagem fria, sendo que esse trabalho é muito menos vantajoso do que se ela for atrás de captar novos clientes. Entendeu o que eu quero dizer? Ela vai fazer um investimento maior, ela vai se frustrar, porque ela vai depender de um grupo pequeno de pessoas, né? E não é isso, gente, né? E uma coisa eu te falo, tá? As pessoas que mais vão comprar de você, que mais vão te ajudar, são aquelas que não te conhecem. Escreve isso daí, tá bom? 6. Construir contatos por onde começar. Grupo de WhatsApp. Tatiane, não sei por onde construir novos contatos. Você precisa de volume de clientes. Se você quer vender 4 mil reais por dia, você precisa de volume, tá? Então, construir contatos. Onde começa? Grupo de WhatsApp. Sabe esses grupos de bairro, rua, condomínios, mães, mulheres, academia? Eu entro o máximo de grupos possível de WhatsApp e depois eu não posto no grupo que eu desenvolvo Mary Kay. Eu entro em contato com cada pessoa. Isso super transparente. Falo, olha, eu sou do grupo tal, vi que você estava lá. Eu só tomei a liberdade de falar que eu desenvolvo Mary Kay. Então, se caso você se interessar pela carreira, né, da Mary Kay, quiser uma renda extra,
ou pelos produtos, eu tô à disposição, né? Eu vou anotar o seu número, sempre quando tiver uma promoção eu vou te chamar, né? E anota meu número também, se caso você precisar. Na maioria das vezes elas são super receptivas, né? E funciona, tá, gente? Eu tô tendo vários novos clientes através dessa forma. Então eu falo, não, me coloca nos grupos, né? E assim eu vou desenvolvendo, tá? Entrar em todos que te colocarem, silenciar e arquivar, mas nunca sair, tá? Desses grupos, que às vezes, incomoda aquela coisa. Então deixa lá no silencioso, arquivado, né? E nunca postar no grupo, tá? Essa é a minha dica, porque o grupo lá tem um propósito específico. E às vezes é chato, né? Dependendo, né? Às vezes tem grupo que, né, liberam lá aquele próprio país pra você divulgar um monte de coisa, mas eu sempre, né, essa é a minha tática. Prefiro entrar em contato, como é que fala? Individualmente. 7. Como abordar individualmente, tá? Se apresente no privado, como eu falei, mostre disponibilidade, convide para o grupo de ofertas, isso é uma coisa que eu tô fazendo agora, por exemplo. Então, olha, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu sempre vou mostrar as novidades, as promoções da Mary Kay. Segue o link se você quiser entrar. Eu nunca coloco a pessoa, tá? Eu sempre deixo a pessoa, né, querendo entrar ou não, tá bom? Não vender no grupo, como eu falei, vender no privado. Eu, na verdade, começo assim, eu começo me apresentando, como eu falei pra vocês, depois eu vou postando pra ela, no individual, vou mandando pra ela, né? Mas eu nunca fico perguntando, então você vai querer produto da Mary Kay? Você quer produto? Então, olha aqui meu catálogo, eu vou fazer pedido agora. Não, eu sempre mando uma oferta, eu mando já o catálogo, né? Tipo, olha, tem novidades, promoções, um lançamento, e eu envio pouco, tá, gente? Eu acho que umas 2 mensagens no mês é o suficiente para cliente, tá? Para ela lembrar ali para você, porque se você envia muita coisa, isso pode te incomodar, tá? Eu falo por experiência própria, porque eu também já enviei bastante coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que o grupo, né, que você faz, ele é importante, porque aí você pode postar mais que aquelas clientes, elas querem receber, né, novidades, tá bom? 8. Indicação. Quem indica? Peça indicação em toda sessão ou venda. Não fazer porta a porta se você não quiser. Eu vou explicar sobre isso. Fugir de abordagem fria pedindo indicação. Indicação gera confiança automática. Eu falo que a melhor indicação é quando alguém indica a gente, né? Então, quando alguém indica pra gente, é a melhor cliente que tem, tá? Então, se você não gosta, é isso que eu quis mostrar aqui, de abordagem fria, toda cliente que você atender, você vai pedir uma indicação. Você fala, tem uma pessoa para me indicar, né? Que eu vou presentear ela com uma sessão assim como você, né? Eu me passo o contato dela, né? Então, sempre quando tiver uma promoção, ela vai receber também. Então, pelo menos um contato na hora ali que você tá tete a tete, essa pessoa, ela vai passar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não bato de porta em porta. Se Mary Kay fosse, que você precisa bater porta em porta, olha, eu vendo Mary Kay, você gostaria? Eu não ia conseguir, eu me travo. Mas eu já te falo, quem consegue fazer isso, prospera muito na oportunidade, tá? Então, se você consegue, continua. Não é que não dá resultado, não, dá muito resultado. Mas se você, como eu, que não consegue fazer, então, quando você atender alguém, você tem que pedir, é obrigação você pedir uma indicação, tá bom? Porque aí de uma indicação você vai para outra e assim sucessivamente, tá? Então, a indicação, e aí quando uma cliente indica, e se você entra em contato com essa cliente, isso gera confiança. Olha, quem me indicou você foi a fulana. Não é verdade? Vocês já não passaram por isso? Não gera mais confiança? É a mesma coisa. 9. Onde achar oportunidade de parcerias, tá? Com empresas. Porque o que acontece? Essas vendas maiores, né? É claro que é muito raro você encontrar, né, uma única cliente que compre 4 mil reais. Tem, mas é bem raro. Então, quando você fecha parcerias, né, com empresas, lojas, enfim, como tem várias pessoas ali, fica muito mais fácil você atingir esse valor, porque você tá ali. E aí, como que você fecha essas parcerias? Então, primeiro você tem que ter esses contatos para depois oferecer a oportunidade de parceria. Então, por isso que você precisa ter volume de contatos. Por isso que eu comecei falando sobre isso, tá? Então, empresa onde a cliente trabalha, escola onde estuda ou trabalha, clubes, academias, né? Escritórios, uma pessoa te leva para outra e por aí vai.
Então, como eu disse, primeiro o número de contatos e depois você vai ter aquele feeling de ver, nossa, a pessoa trabalha na empresa tal, no escritório tal, na loja tal, no salão de cabeleireiro tal, e assim você vai propondo parcerias, simples assim. Tá? E perguntando, se você não sabe aonde você trabalha, aí você já guarda aquela informação. Recentemente, por exemplo, nessa parceria que eu fiz no escritório de advocacia, teve algumas pessoas, algumas advogadas que não trabalhavam mais lá. E uma delas entrou em contato. E agora essa advogada está trabalhando numa imobiliária. E eu falei, vamos fazer uma parceria aí? E ela, então eu vou falar aqui com o pessoal do RH. Então é assim que funciona, tá bom? É sempre perguntando. Perguntar não ofende ninguém e tá tudo bem se a pessoa falar não pra você. Aprenda a ouvir não, tá? 10. A importância do contato constante. Manter o contato mesmo que não respondam. Não é pessoal se elas não te responderem. A pessoa só compra quando lembra que você existe. Seus status do WhatsApp vendem. Por que eu tô falando isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei num grupo do bairro da minha cidade e aí depois eu entrei em contato. Desses contatos eu comecei, né, eu mandava mensagem, a pessoa não me respondia, né, tal, mas eu continuava mandando lá. E aí um belo dia ela falou, tá, eu trabalho na empresa tal, você não quer fazer parceria lá? Eu falei, vamos lá vamos fazer um evento lá. Fiz um evento lá e eu vendi muito bem, gente, acho que eu vendi uns 8 mil reais, assim, foram 2 dias, vendi uns 8 mil reais lá. E aí na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, mas não era você a última vez que veio aqui, eu achei que era a moça. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu falei, ai moça, desculpa, né? Eu não sabia. Ela, não tem problema, pode ser você mesma. Porque ela não entrou mais em contato comigo. E na verdade eu achei que ela era você, né? Olha aí a importância de sempre manter o contato com as pessoas, tá? Porque se essa consultora antiga tivesse continuado entrando em contato com ela, com certeza ela ia fechar parceria com ela, né? Então eu sempre mando, independente se a pessoa me responde ou não. Claro, evitando ser inconveniente, né? Aquela pessoa que tem pessoas que falam assim, Tatiane, eu não quero receber, e você tem que respeitar, tá bom? A vontade dessas pessoas. Mas tirando isso, meus amores, deixa eu arrumar o cabelo aqui, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Que hoje ele tá, gente, hoje ele tá rebelde. Mas voltando, tirando isso, gente, né? Tem que ir lá, porque quem não é visto não é lembrado. E a importância também de estar postando sempre no seu WhatsApp. Mesmo que ninguém compre de você, porque as pessoas precisam saber que você continua vendendo. Às vezes as pessoas elas não compram de você porque você não posta. Porque ela acha que você parou. Gente, eu posto praticamente todos os dias, tá? E ainda tem gente que pergunta se eu continuo fazendo Mary Kay. Então fica a dica, tá bom? 11. O Instagram virou currículo, tá? Sua imagem digital define se a empresa vai aceitar a parceria. Quem vende precisa parecer que vende. Clareza, constância e profissionalismo. Se eu entrar no seu WhatsApp agora, eu vou te ver com uma excelente profissional da Mary Kay? Ou um excelente profissional? Como que vai ser? Né? O que você posta lá? Ai, Tatiane, mas eu não gosto de postar. Então tenha 2. Se você tem esse controle, né, eu não tenho, eu tenho um só. Então, hoje pra mim, Instagram, WhatsApp é profissional. Tem uma coisa ou outra que eu posto ali, né, mas é muito raro, gente, eu postar coisas pessoais, tá? Mas hoje pra mim é trabalho. Então, eu vou dar exemplo de unha, né? Quando a gente faz a unha. Saiu aqui, gente. Eu, pelo menos, né, se eu for numa manicure nova, eu sempre vou tentar olhar o Instagram dela, não é? Pra ver o trabalho dela. Se não tem foto, não tem nada, eu falo, não tem como ver, eu vou pra próxima. É a mesma coisa com o seu negócio na Mary Kay. Não pense que é porque você vende produto que as pessoas não se ligam nisso. E um perfil não é só postar a foto do produto. Às vezes é você usando alguma coisa assim do gênero, tá? Então o seu rosto vende, tá? Então como que tá a sua imagem profissional ali no Instagram, tá? O WhatsApp também, tá, gente? Como que tá a foto ali? O que você posta? Eu já vi gente deixando de comprar de consultora porque a consultora tava com um baita decote, tava na foto de biquíni. Mal nenhum, gente, mas é o seu profissional. Quando você busca um profissional, independente da área, tem uma foto como essa, passa credibilidade para você, porque com você vai ser diferente. Então, às vezes, você não consegue parcerias porque o seu currículo, que é o Instagram, o WhatsApp, não é tão profissional assim. E sim, você gostando ou não, as pessoas julgam. É sobre isso, tá? 12. Recuperando clientes antigas. Até fichas de 10 anos atrás, isso é para quem tá antiga, né?
podem virar parcerias. Honestidade na abordagem funciona. Contatos antigos podem render milhares hoje. Por que eu postei isso daqui? Eu conheci Mary Kay em 2010, parei e voltei em 2013, tá? Comecinho de 2013. E lá atrás, é claro que eu atendi clientes e tudo tal. E antigamente não tinha WhatsApp, era só ficha. E um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu encontrei, né? Eu mudei de casa e aí eu encontrei a minha caixa que tinha essas fichas de 2010. Falei, quer saber? Vou entrar em contato com essas pessoas. E claro, muitas não tinham mais o telefone. Tinha outras que viraram diretoras, né? Viraram consultoras, depois diretoras da Mary Kay hoje. Olha aí a oportunidade, né? Que eu perdi. Poderiam ser minhas, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Deus sabe de todas as coisas. E, né, como é que fala? Como é que fala? E uma delas, perdão, foi uma cliente, né, a Paula, que eu entrei em contato. Eu falei assim, olha, Paula, não sei se você lembra de mim. E eu tinha tudo anotadinho, assim. Aí, quando eu li a ficha, eu lembrava, nossa, eu lembro dessa pessoa. Às vezes, eu não lembrava tão fisicamente, mas eu lembrava do momento. Então, eu entrei em contato com ela. Eu falei assim, olha, Paula, não sei se você lembra de mim e tal. Eu tinha parado Mary Kay. Voltei, né, um bom tempo atrás, mas eu não tinha seu contato, tô tomando. Não sei se você... Aí eu respeitei, né? Não sei se você tem uma consultora, mas se você não tiver, eu tô à disposição. E aí ela lembrou de mim, ela falou, não, Tati, claro que eu lembro de você. E enfim, conversa vai, conversa vem. Então foi por ela que eu fiz essa parceria no escritório de advocacia. E fui várias vezes lá. E nessa última, né, a última eu vendi os 4 mil reais no dia. Então fica a dica aí pra vocês nunca perderem os contatos, tá? 13. Exemplo real, parcerias reencontradas. Como eu disse, a cliente de 2010, parceria em 2023, a importância de nunca jogar contatos fora, a venda de hoje nasce da semente de ontem. Isso também é muito importante, independente do tempo. Eu sei que a gente quer resultados rápidos, né? Quer os resultados para ontem. Mas, às vezes, para você faturar isso, às vezes não vai vir um hoje, né? Vai vir no mês que vem, vai vir o ano que vem. Mas a sua sementinha precisa ser plantada hoje. Deu para entender? É a mesma coisa querer plantar uma semente, uma árvore hoje e querer que amanhã ela já dê frutos. É a mesma coisa no negócio, tá? 14. Manter contato mesmo sem resposta. Caso real da cliente do grupo do bairro, vou explicar. Ela nunca respondia, chamou para a parceria anos depois, resultado, evento de quase 10 mil reais, tá? Que foi essa mulher, né, do grupo, também, do bairro, que eu falei do exemplo da menina, que ela já tinha uma consultora, achou que era eu. Ela nunca me respondeu nada, gente, nada. Mas sabe que nem um oi, nem falar, ai, tá bom, Tatiana, eu quero, não quero, nada. Mas eu mandava lá, eu falava, pessoal, não tá reclamando, tá gostando, na verdade. E quando ela entrou em contato, foi pra montar essas parcerias, e aí eu vendi quase 10 mil reais, tá bom? 15. Tipo de parcerias que mais vendem. Endomarketing para funcionários, sessões rápidas de beleza, automake guiada, teste no dorso da mão, stand de compra pronta entrega. O que acontece? Quando depois você fez o contato, montou parcerias e tudo tal, eu vendo mais quando a parceria é para funcionárias. Inclusive, gente, a gente não pode estar num lugar que é um ambiente comercial e atender clientes, né? Isso tá no contrato da Mary Kay. Então vejam lá no contrato da Mary Kay, tá bom? Não sou eu que tô dizendo que não pode, tá lá no contrato. Então, quando você faz um trabalho de endomarketing que é para funcionárias, e eu particularmente vendo muito mais, né? Porque a empresa ela vai trabalhar o que é autoestima, dar um presente para as funcionárias, né? E aí, sessões rápidas, né, que a gente faz, que a gente presenteia essas funcionárias, automake guiada, às vezes que é uma aula ali de automaquiagem, às vezes você não tem tempo, nem a empresa tem, você faz o teste no dorso da mão das funcionárias, ou montar um stand. Então, por exemplo, nesse último evento que eu vendi 4 mil reais no dia, eu não fiz sessão nada, eu montei a mesa com todos os produtos, claro que quem quisesse testar a base, alguma coisa, eu tinha lá, o batom também, mas coisa muito rápida, tá bom? Então, hoje em dia, eu tô percebendo a agilidade, a gente precisa ser ágil. Então, quanto mais ágil e eficiente, né, porque não adianta nada você ser ágil e não ser eficiente, né, então, quanto mais ágil e eficiente você for, mais resultados você terá, tá bom? 16. Como apresentar a proposta para a empresa?
Quero oferecer um presente para suas funcionárias. Sessão gratuita de automake, sem custo para a empresa. Você trabalha com liberdade para vender depois, flexibilidade para negociar horários, tá? Então, às vezes as empresas elas fecham mais quando você não coloca valor na sua sessão. Porque às vezes se for uma empresa grande, ela precisa conversar com o setor tal. E aí é tanta burocracia que às vezes não fecha nem pelo valor que você cobra, né? Mas às vezes é pelo, como que fala? Pela burocracia que dá. Então, quando você fala, olha, eu quero presentear as suas funcionárias com uma sessão de autocuidado, eu vou falar que a empresa me contratou para isso e você vai fazer esse processo de endomarketing, a empresa ela aceita melhor isso, tá bom? E ser muito flexível, tá? Quanto mais flexível você for, em termos de horário, em termos de do que você fazer, né? Porque às vezes, né, eu era assim também, eu era muito limitada, não, tem que ser assim, tem que ser. Não, eu sou muito flexível. Eu sempre pergunto, o que seria interessante pra você? Ah, é assim, assim, assado. Então é claro que de acordo com as minhas limitações e aquilo que eu posso fazer com base no contrato da Mary Kay, né? Eu me adapto sem problemas nenhum. Eu falo que eu sou um bambu, sabe um bambu? Ele enverga, mas não quebra, né? Então eu sou super maleável com relação a isso, tá? 17. Adaptação ao formato da empresa. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de uma coisa que eu passei, tá? Atender 10, 30 mulheres em 1h30. Foi lá, ó, Tatiana, eu tenho aqui, você pode vir em 30 funcionários, só que só tem 1h30. Olha isso. Então, o que eu fiz, gente? Eu preparei, vou ler aqui primeiro, tá? Mostrar só o essencial, atender grupos pequenos ou grandes, montar espaço separado para o fechamento. Então, o que acontece? Perdão, nesse caso aqui, ela me deu só isso, eu falei, meu Deus, porque o problema, gente, não é fazer sessão. Porque numa única pessoa, quem tem prática de sessão sabe disso, numa única pessoa você consegue fazer com várias. A questão é que a gente precisa vender, entendeu? Não é só fazer uma excelente sessão, né? Não é só marcar, a gente precisa vender. Então, é assim que a gente ganha dinheiro, que é o fechamento. E aí eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer o fechamento para 30 mulheres, né? Que é a muvuca depois. Então, eu fiz toda uma adaptação ali, deixei tudo preparado. E aí, eu perguntei para ela o seguinte, olha, eu atendo nessa 1h30, mas eu posso ficar mais tarde? Porque se caso elas quiserem o produto, eu tô lá, porque senão eu não consigo. Porque o que eu falo assim para elas? Eu falo, olha, é gratuito, tá? Pra empresa, a empresa não tem custo nenhum. A única coisa que eu peço é a liberdade, que se caso elas quiserem algum produto, não é obrigação, né? Eu posso estar oferecendo o produto lá, vendendo lá. E aí, na maioria das vezes, eles liberam. Eles falam, não, tudo bem, né? Porque eu falo assim, gente, tudo é negociado antes. Porque se você não fala, tem muita empresa que não deixa, tá? Quer que você vai lá, faça a sessão, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, e aí, né, a parte da venda, né, não quer que você venda lá. Então, tudo é negociável, então tudo você precisa falar antes, tá bom? Tô olhando aqui, pra eu não me perder, gente. Achei. Então, tudo você tem que falar antes. E aí, eu falei antes, expliquei antes de fechar, eu falo, olha, é assim que eu trabalho. Ah, tá bom, ó, eu só tenho 1h30, tá bom. Eu posso estar ficando antes? Eu não negocio ali na hora, tá? Porque senão você vai ficar na mão. Falou, eu posso estar ficando antes? Porque é assim, né, que eu também ganho a parte. Então, eles super entendem. Parceria tem que ser bom pra você e pra eles também. Então, a empresa deixou, então eu fiz em 1h30 de manhã. E aí eu fiquei lá até 8 horas da noite, gente. Mas foi bom, vendi quase 10 mil reais, né? Então, valeu super a pena. 18. Você não precisa ser maquiador ou maquiadora. Mary Kay trabalha com política de não tocar. Você orienta, não maquia, tá? Precisa entender do produto, não ser especialista. Qualquer consultora consegue fazer uma sessão. Por que eu tô falando isso? Como eu falei lá no começo. Às vezes a pessoa ela não quer fazer uma sessão porque acha que precisa ser uma maquiadora profissional. Claro que se você entende, melhor, tá? Se você entende, é melhor. Mas não precisa. Sessão não é você ir lá passar o produto na cliente, é ela passar sozinha. Por isso que, por exemplo, em 20 minutos você consegue atender 1 ou 10 pessoas ao mesmo tempo. Porque na hora que você tá falando, elas vão estar passando ali o produto nelas, tá bom? Então, é sobre isso, tá?
Então você não precisa ser ou especialista em estética, não. O que você precisa é estudar sobre os produtos, como passam os produtos, os benefícios desse produto e para que tipo de pele serve esse produto. Então fique uma expert no conhecimento dos produtos que você vende. Claro, se você entender um pouquinho de pele também ajuda bastante, tá bom? Fica aí a dica, tá? 19. O erro fatal, não fazer fechamento. Consultora faz sessão perfeita e não oferece. Medo de falar o preço. Falar da falta de postura profissional. Sem fechamento, não existe venda. Então, às vezes, você faz lá um evento também lindo e maravilhoso e não faz o fechamento. Tem consultora que não fala o preço, tem medo de falar o preço, que acha que isso é ofensivo. O que eu sempre falo, Mary Kay tem seus propósitos também, a gente é uma empresa de ajudar pessoas, mas não é uma ONG, tá? Isso aqui não deixa de ser um negócio. Então, isso é questão de merecimento. Você trabalhou para aquilo lá, então você tem que passar valor. Às vezes tem consultora que ela não tá sem condições naquele momento, né? Ai, eu tô tão apertada financeiramente que eu não tenho condições. E aí ela acha que qualquer pessoa também tá na situação dela, que não consegue comprar um batom, um kit Time Wise. Às vezes você acha que aquela pessoa nunca vai comprar de você, só ela sozinha R$ 1.000. Mas, gente, existe e muito, tá? Então, tirar essas crenças, que às vezes é uma situação que você tá passando, e eu sei porque eu já passei por isso também, né? Que a gente tá num momento ali de dificuldade, e a gente acha que todo mundo tá também. Então, é respirar firme e postura profissional, imagem profissional, o falar profissional na hora que você tá falando faz total diferença, tá bom? 20. Como fazer um fechamento profissional? Linguagem firme e gentil. O valor é X, você prefere pagar no Pix ou cartão? Vou explicar sobre isso, tá? Para fugir da venda fiada. Nunca perguntar, quer levar? Direcionar a decisão, tá? Então, às vezes você captou cliente, você conseguiu fechar uma parceria maravilhosa, você fez ali a sessão, fez até, né, falou de valores, mas você não tá vendendo porque o seu fechamento, você tá pecando nisso. Você tá deixando a cliente decidir. Por exemplo, então, esse produto, eu tô sem nenhum produto aqui, gente. Mas, aqui até o perfume novo da Mary Kay. Então, esse perfume aqui, né, ele tá R$ 200, tá? Não lembro o valor dele, que ele é novo, tá, gente? Ele tá R$ 200. Aí a cliente, tá bom, eu quero um. Tá bom. Então, aí a cliente fala, então eu posso pagar? Aham. Aí quando chegar, não, gente. Eu sempre falo o seguinte, né? A cliente fala, do que você gostou? Aí ela fala, eu gostei desse perfume, ó. Esse perfume tá R$ 200. Você pode pagar no Pix à vista ou no cartão de crédito em até 3 vezes. Qual a melhor forma de pagamento para você? E aí, ela, ó como você direciona ali, né, o falar. Tatiane, mas nem sempre eu tenho a pronta entrega. Como que você faz? Eu faço da mesma forma, independente se eu tenho pronta entrega ou não. Então, eu sempre vou na empresa, independente se eu tenho estoque grande ou não, eu falo a mesma coisa. Ela gostou desse perfume, né, que eu demonstrei? Olha, ele custa R$ 200. A forma de pagamento, você pode pagar no Pix ou cartão. Qual que é a melhor forma para você? E aí ela vai responder, tem gente pra pagar no Pix, no cartão, maravilha. Aí na hora que ela tá fazendo ali a transição, se eu tenho o produto, eu já separo. Se eu não tenho, eu continuo plena. Aí eu falo o seguinte, olha, enquanto ela tá lá pagando já, né? O seu produto, né, eu já vou pedir direto na Mary Kay, assim que chegar já chega. Chega já na semana que vem, quando eu não tenho o produto. E ela sorri, simples assim, tá? Chega muito rápido, então tá bom. E aí, gente, com o dinheiro da própria cliente, eu faço o pedido da Mary Kay. Eu não travo a minha, como é que fala? O meu faturamento por causa do meu limite, não é? Imagine lá atrás que eu não tinha cartão, eu não posso lucrar R$ 1.000 porque eu não tenho dinheiro, o cartão para investir. Não, eu trabalhava com o dinheiro da cliente. Quando você passa necessidade, gente, a gente aprende técnicas que, né, a gente até duvida que tem capacidade. Então, e eu faço isso até hoje, tá? Para minhas clientes, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Mas Tatiane, pra mim não dá. Só faça, começa a praticar, depois você me conta. 21. Não se humilhe para vender. Não justificar falta de estoque. Não pedir desculpa para vender. Não oferecer fiado por insegurança. Venda como profissional, não como desesperada, tá? Então, o que é o justificar? Às vezes você não tem, então, aqui eu não comprei, porque eu tava sem cartão, e na Mary Kay só funciona com cartão, e é isso aqui, isso aqui.
Gente, a cliente não quer saber disso, né? Você é uma profissional. Não pedir desculpa para vender. Ai, desculpa, então, você pode comprar, né? Ai, desculpa, tá falando. Tem gente que é assim, tá? Não oferecer fiado por insegurança. Às vezes você falou, você pode pagar no Pix ou cartão. Aí a cliente tá lá pensando, então ela falava, então vou dar uma analisada. E aí você fala, então, o que você acha de fazer assim? Você pode pagar quando chegar o produto. Ainda eu faço em 2 vezes pra você. Porque às vezes você tá tão desesperada, né? Mas venda fiada não é venda garantida. E, gente, Mary Kay não é venda fiada. Às vezes você tá, né, tem consultora mais antiga, às vezes você tá desanimada porque você tá vendendo fiado. Porque o fiado, gente, não é nem o parcelado, é você ficar cobrando. Parece que é incrível, né? A pessoa, ela sempre esquece o seu, não é verdade? Então, gente, é sobre isso, tá bom? Então, venda com profissionalismo, né? Não como desesperada, tá? E isso, a experiência vem com o tempo. Lá atrás eu errei muito, mas muito, muito mesmo. Né? E até hoje eu erro. Então a gente vai aprendendo, né? A cada vez que a gente faz um evento e tudo mais, tá? Aí eu vou até passar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês. Esse perfume, gente, ele é maravilhoso. Tanto, né, que ele até já acabou em estoque. Ele fez tanto sucesso, mas a Mary Kay já tá repondo. Então corre lá, ele tem um óleo corporal, ele é perfeito. De verdade, é muito bom. Não é nem papo de vendedora, né? É muito bom, tá? 22. Se você tem produto entrega, aquilo que eu falei, entregar na hora aumenta as vendas em até 70%. Variedade de cores converte em decisas. Estoque positivo, não estoque enorme, tá? Aqui que eu quero falar, às vezes tem consultora que tem medo, tem de fazer um pedido, a gente não tá falando de um estoque, gente, de 100 mil reais. A gente tá falando pra você ter pelo menos o mínimo ali de pronta entrega, tá? Porque você gostando ou não dessa estatística é uma realidade. E se você não acredita em mim, né? Como é que tá os seus resultados reais trabalhando sem estoque? Às vezes tem consultora que fala assim, mas eu queria... Tatiana, como que eu faço? Eu não tenho estoque. Como que eu faço pra trabalhar? Não sei, me explica você. Como que você trabalha sem estoque? Como que você consegue? Não é um estoque gigantesco, mas pelo menos o mínimo você precisa ter. Vende mais. A gente é imediatista, qualquer ser humano é imediatista. Então você tá lá, pega, vai lá fazer, tá lá oferecendo, e se você não tem, né? Você consegue vender? Consegue. Mas se você tiver lá de pronta entrega, é melhor. Né? É muito melhor. Você não consegue hoje fazer um pedido grande, mas você vai trabalhando até você conseguir. E pedido grande que eu falo, gente, não é grande não, um pedido lá de 40%, tá? É isso. Lá atrás eu também não conseguia, mas a minha mente sempre foi, eu preciso ter pelo menos uma quantidade legal. E meu estoque até hoje não é grande não, tá, gente? É lá o básico ali, porque estoque parado também é dinheiro parado, tá? Então é o estoque positivo que a gente fala. Então, às vezes você não tá vendendo, né, esse valor porque você não tem nada, você tem medo de fazer investimento. Não tenha medo, né? Porque às vezes também isso é falta de fé, falta de confiar em você. Eu brinco e falo assim: quando criança você acreditou em Papai Noel, você acreditou até em ex-namorado, não vai acreditar em você mesma? Mulher de Deus, bora mudar isso, tá bom? 23. Se você não tem pronta entrega, você vai vender igual, como eu expliquei, tá? Receba primeiro, encomende, entregue em 3, 7 dias. Raramente alguém questiona, tá? Raramente. E quando questiona, tá tudo bem, né? Olha, é assim, é a sua realidade hoje, mas não fica, então é isso, não sei o quê. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? 24. Quando a cliente quer para agora o produto, né? Então, sabe quando a cliente quer agora o produto? Então, ter ao menos algumas cores resolve 95% dos casos. Isso acontece muito, tá? Então, por exemplo, às vezes a cliente fala assim pra mim: ai, Tatiana, eu queria esse batom, mas esse batom não tem. O que você acha desse aqui? Ah, esse aqui, às vezes ela acaba levando, na maioria das vezes, 95% das vezes, porque você tá lá com pronta entrega, tá bom? Às vezes ela troca a cor na hora para não esperar. Eu, pelo menos, sou assim. Tá? Entre esperar e trocar por outra cor, eu prefiro trocar por outra cor. Se é uma cor que me agrada, por que não? Tá? Por isso, pronta entrega aumenta as suas vendas. 25. A verdade sobre não ter estoque, tá? Dá para vender sem estoque, mas você precisa muito estudo, muito argumento, muito contato e muito fechamento. Então você tem tudo isso muito? Se você não tem, trabalhe da maneira que a empresa te orienta. Ai, Tatiana, mas você tá falando isso porque se eu fizer pedido vai contar na sua unidade. Gente, não. Pronta entrega aumenta suas vendas em 70%. Quando você vai numa loja, não tem o que você quer, você não fica chateada como cliente? É a mesma coisa. Se você vai numa loja procurando um sapato, que nem agora, vou dar o meu exemplo. Eu tô procurando muito um vestido específico.
tá? Um vestido em específico. Vou na loja, não tem aquele vestido, o que que eu vou fazer? Vou na outra loja que tem o vestido. É mesmo, por que com o seu negócio vai ser diferente? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Profissionalismo, você é uma empreendedora. É como se você tivesse uma loja física, mas graças a Deus aqui na Mary Kay a gente não precisa investir em loja física, funcionário, um estoque enorme, não é? Então a gente tá no lucro e a gente pode levar a nossa loja aonde a gente quiser. Mas o mínimo você precisa ter, tá bom? Então, mas se você tá nessa situação que hoje você não tem nada, mas você quer vender, então você precisa estudar muito. Se você não tem dinheiro para investir, você precisa investir mais do que o seu tempo. E eu falo também por experiência própria. Você tem que ter gogó, minha filha, né? Você tem que ter mais argumento, você tem que estudar mais sobre os produtos, né? Mas é possível. Então, às vezes acontece, que nem agora, né? Enquanto, antes de eu preparar esse treinamento, uma cliente queria, né, 2 cores de corretivo e eu não tinha uma delas. Então eu falei, olha, eu não tenho, mas você consegue esperar até semana que vem? Ah, eu consigo. Então o valor é tal, ela já me transferiu. Então com o dinheiro eu já faço o pedido. Então, às vezes eu faço isso. Esse conselho que eu tô dando pra vocês, às vezes a pessoa fala, mas você tá aconselhando isso porque você não passa mais por isso, passou lá no passado, mas agora é diferente. Mas às vezes acontece de eu não ter estoque, eu vou perder a venda, não ter o produto específico. Eu vou perder a venda por causa disso? Claro que não, gente. Então eu trabalho também com essa forma, tá? Até você conseguir, né, ir se estabilizando. 26. O erro que quebra a consultora. Elas gastam o lucro e não reinvestem. Falta organização financeira. Sem investimento, sem estoque, sem venda. Negócio precisa ser tratado como negócio. Às vezes você até vendeu, mas aí depois você tem que... foi lá no McDonald's, você vai jantar, você tá com o dinheiro na mão, aí você foi lá, pagou uma conta e reinvestir pro seu negócio. O que adiantou? Então, quando você recebe o dinheiro ali da cliente, você tem que entender que aquele cliente não é seu. Se você pegar, é como se você estivesse roubando da sua própria loja, tá? Você só vai usar esse dinheiro no final do mês, tá? Quando você pagar lá a fatura do cartão e tudo mais. E o que sobrou é todo seu? É todo seu, né? Só que se você não reinvestir no seu negócio, como que você vai ter mais lucro depois? Então, às vezes você não tá faturando os 4 mil reais por dia, né? Ou até por mês, por causa disso. Você está deixando de reinvestir no seu negócio. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Qualquer negócio é assim, gente. Qualquer coisa que você monta, qualquer coisa que você monta. Até se você não montar. Ah, mas eu sou médica. Se você não fazer investimento de estudos e tudo mais, porque a tecnologia vai aumentando, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Então não tenham esse medo. Ah, tá com receio, né? Faça de acordo com o seu limite, mas vai trabalhando, expandindo a sua mente. Faz sentido? Se sim, curta esse vídeo, comenta, fale aqui comigo também, tá bom? 27. O problema do fiado. Vamos falar um pouquinho dele também, né? Você não vê o dinheiro, você vira cobradora, você se sente mal, a cliente não te respeita, você corre risco real de calote e desiste achando que Mary Kay não funciona. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque às vezes também você não tá faturando os 4 mil porque você tá vendendo fiado. Ah, mas na minha cidade é interior. Você tá faturando 4 mil por dia? Se não tá... Conselho, gente. Conselho de quem já faz isso há mais de 10 anos. Tá? Então, e aí até te desmotiva, na verdade? Nem preciso aqui entrar em muitos detalhes do fiado. É só parar de fazer. Só para de fazer, tá? 28. O fiado acontece porque você permite. Postura fraca, linguagem insegura, medo de cobrar, medo de perder a venda, a cliente percebe e te coloca nessa posição. Preciso falar mais alguma coisa aqui? Tô mentindo? Muda a postura. E quando eu falo mudar a postura, não é ficar brava, irritada. Não, não é isso. Isso não é mudança de uma postura profissional. É ser profissional. Não tem mais o que falar, gente. É só começar a fazer. Tô mentindo? Autoreflexão. Tô mentindo? 29. Como vender sem fiado? Valor, mais forma de pagamento, Pix ou cartão, se parcelar 2 vezes ou 3, nunca oferecer 10 vezes, espera a cliente pedir. Então aqui eu tô ensinando vocês na hora do fechamento.
aquilo que eu falei lá no comecinho, né, quando eu entrei na questão do fechamento. A cliente te pediu o produto, você vai virar para ela e falar assim, olha, o produto custa X reais, sorrindo, esse valor você pode pagar no Pix ou cartão, né? Qual que é a melhor forma de pagamento para você? É isso, gente. Qual que é a dificuldade de fazer isso com a cliente? E aí ela vai falar se quer ou não quer e tá tudo bem. Se ela fala não, né? Tá tudo bem. E aí, novamente, eu sou muito flexível. Eu sempre pergunto pra ela, o que seria interessante pra você? Conta aqui pra mim, né? Ai, Tatiane, aí ela fala, ai, eu acho que eu vou tirar esse produto, então tá bom, vamos tirar esse, vamos fazer dessa forma. Ai, Tatiane, eu não trabalho com cartão. Aí eu pergunto pra ela, o que seria interessante? Aí, raramente, mas algumas falam assim, ah, então, eu posso pagar em 2 vezes no Pix? Aí eu deixo ela constrangida. Eu falo, ai, fiado, né? Ai, não, é. Aí ela fica constrangida. Ó, o que eu posso fazer pra você é assim. Você leva esse produto agora, no outro dia, qual outro dia que você tem de pagamento? Dia tal. Eu vou anotar aqui, dia tal, eu entrego, e dia tal você paga o restante. Aí, entende? Ah, tá bom. Então eu sou muito maleável. Às vezes ela fala, ah, pode fazer em 5 vezes? Às vezes, dependendo do cálculo lá, perco um pouquinho, né? Porque tem os juros da maquininha, a porcentagem. Ah, pode ser. Eu sou super maleável, né? Você é maleável? Agora, o que eu não sou maleável é vender fiado. Aí eu não sou maleável, tá bom? E todas as vezes que eu fiz, me arrependi. Então, agora eu cortei 100%, tá? 30. Clientes com dificuldades financeiras. Você não é banco. Imprevistos acontecem e ela não vai te priorizar. Melhor ficar com um produto do que levar calote. Reserva apenas se fizer sentido. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você, com um coração bom, aí a pessoa fala, ah, então, sabe o que é? Eu tô apertada agora, mas eu vou levar, eu quero, nosso dia 10 sem falta. Aí você vai lá, abre a exceção. E, gente, hoje em dia, se a pessoa não tem um cartão de crédito de R$ 200, é porque ela tá com questões financeiras pendentes. E tá tudo bem, gente. Ter dívidas não é pecado, tá? Ter dívidas não é pecado nenhum. Mas, se ela tá com tanta dificuldade, né, é porque ela não tem controle financeiro ainda. E tá tudo bem, né? Eu já passei por isso também. Mas ela tá sem controle financeiro, né? E aí, se uma coisinha acontecer pra ela fora do lugar, qual que é a primeira pessoa que ela vai deixar de pagar? É você, porque não tem contrato, não tem nada. Tô mentindo? E aí você é banco, você é ONG, entende? Então é só mais um adendo aí do fiado pra vocês, tá bom? 31. Quando a cliente pedir para reservar, né? Sabe aquela coisa? Ah, reserve lá para mim? Enfim, pergunte. O que você consegue levar agora? O que você consegue levar agora? Primeiro, entregue o que ela consegue pagar. O restante fica para outro momento. Como eu expliquei para vocês, deu exemplo. Raramente ela volta pelo restante e tá tudo bem, né? Porque quando eu faço isso, quando eu falo, ó, então no dia 20 você pega o restante, ah, tá bom. Chega o dia 20, o que acontece? Ela não tem dinheiro. E aí, você ia ficar sem o produto também. Entendem o que eu quero te dizer? É isso, tá? 32. O mito do minha cidade não compra. Sabe quem mora no interior? Que fala que não consegue vender fiado porque mora no interior, que não consegue vender normal porque mora no interior, só fiado. Tá faltando postura pra você, tá faltando estratégia, tá faltando quantidade, tá faltando repetição, tá faltando fechamento correto. Eu garanto isso pra vocês, tá? Tá faltando só isso, para que você pare de vender fiado de vez, independente da cidade que você está. Se você acha que eu tô mentindo, que você não concorda, pode comentar aqui. Perdão, gente, tô ao vivo. Pode comentar aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Porque a gente tá aqui pra te ajudar, te ouvir e tudo mais. 33. O mito do Mary Kay é caro. Quem nunca escutou isso, né? Mary Kay é caro. Caro comparado a quê? Público de baixo poder aquisitivo, mais caro, porém acessível. Público de alto poder aquisitivo, barato, porém acessível. Mary Kay atende os dois. O que eu quero dizer com isso? Quando uma cliente vira pra você e fala, ah, Mary Kay é caro, eu sempre faço essa pergunta, caro comparado a quê? Porque quando a gente mostra pra ela, né, marcas nacionais que tem o mesmo preço da Mary Kay, mas não tem a mesma qualidade que a Mary Kay é superior, ela, ai, Então, Mary Kay é para uma cliente que quer um produto de qualidade a preço acessível. E por que eu falei que ela atende dois mercados? Quando o público tem um baixo poder aquisitivo, essa pessoa tem menos oportunidade de ir para fora do país,
certo? Então, o mundo dela, né? Tudo bem, hoje em dia tem a internet, mas às vezes o mundo dela é mais pra cá. Então, quando você mostra um produto para ela de excelente qualidade e que o valor é acessível, ela vai comprar. Então você consegue atender esse público. Da mesma forma, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Essa pessoa, provavelmente, ela já foi para fora do país, né? E ela tem acesso a outras marcas e às vezes ela até prefere uma marca de alto padrão. Então eu vou dar um exemplo nesse escritório, né, que eu fiz parceria, né, de advogadas, né? O poder de aquisição dela era maior, a maioria, né, era maior, né? Elas têm acesso. E muitas, né, falaram assim para mim, olha que engraçado, né? Ai, Tatiane, eu uso a marca X, que uma base é R$ 300 dessa marca X, mas eu vou comprar Mary Kay porque tem uma excelente qualidade e o preço é maravilhoso. Entendem? Então, atende esse público também, a Mary Kay, né? Assim como outro público. E para ela, o mais caro, né? Entre lá, a Mary Kay é caro para ela, porque ela tá acostumada com uma base de R$ 10, R$ 20, mas é acessível para ela uma base de 79, uma base de 50 e poucos reais, né? São os valores aqui da Mary Kay. Entende? Então ela consegue pagar, não é algo, né, exagerado que ela não consegue pagar. Então por isso que a Mary Kay atende os dois públicos, tá? Exemplo real, escritório, que foi o que eu falei pra vocês, tá? 80 funcionárias. Aqui eu quero dar um exemplo do escritório, né? Que eu fiz de direito, que eu vendi os R$ 8.000. 8.000 não, nesse dia eu vendi 4.000, quase 4.000, vendi 3.900. Era um escritório que tinha 80 funcionárias, mas 80 funcionárias foram lá na sala ver os produtos? Não. Só que apenas 15 foram na sala, tá? E dessas 15, acho que eu vendi para umas 13, tá? Que quase todas compraram, né? 3.900 em poucas horas, né? Não fiquei o dia inteiro lá. Acho que eu fiquei das 10 até as 4 da tarde, ainda tive hora de almoço, tá, gente? Por quê? Porque já conhecia, que eu já tinha ido lá, só montei o stand. Trabalho feito antes facilitou em tudo. Então, esses 4.000 que eu vendi nesse dia, o que eu quero mostrar aqui? Que eu fiz todo um trabalho antes. Lembra da sementinha? Eu fiz o trabalho do quê? De pegar uma ficha antiga, de entrar em contato pelo WhatsApp, tudo que eu expliquei aqui pra vocês. De tirar a crença, de achar que a pessoa não vai falar com você, de marcar uma parceria, aí ir lá fazer a sessão que eu vendi bem, também vendi super bem. Depois passou um tempo, eu fui lá só pra montar esse stand e vendi 4.000. Então, entendem o que eu quero dizer pra vocês? Então, esse faturamento de R$ 4.000 por dia são sementinhas que você planta com contatos que você faz. É isso, tá? 35. O segredo do resultado. Quantidade de parcerias. Quantas parcerias você faz? Constância, gente, e é isso que vai determinar o seu resultado no Mary Kay, a sua constância. Às vezes a consultora, ela passa por um desafio, ela já para, não quer fazer. Porque a gente tem um livre-arbítrio, não é verdade? Ah, não quero fazer mais, não vou fazer. Aí ela só quer fazer quando ela tá bem, né? E quando tá motivada, eu quero dizer. Gente, a motivação vai acabar com o seu negócio, porque só desenvolver quando você tá motivada, nem sempre a gente tá motivada, gente. Né? A gente faz, às vezes, capingando, né? Eu falo isso, eu posso ir a passo de tartaruga, mas eu não paro, tá? Não paro mais, porque isso atrasa o meu processo. Então, a gente tem que acelerar o processo, tá bom? Contatos, né? O segredo, muitos contatos, postura profissional e o fechamento correto. 36. Quem vende mais? Online ou parcerias, tá? Online vende? Sim, mas parcerias vendem muito mais rápido e em maior volume. Claro, gente, aqui eu tô dando o meu exemplo. Eu quero muito vender muito online. Tem gente aí que ganha milhões, né? Vendendo online é o que eu quero. Mas a realidade da Mary Kay, na maioria das vezes, não é essa. É o tete a tete, são as parcerias, tá bom? Tô sendo realista, tá? Com vocês. Vender presencial aumenta a conversão em até 80%. Tá certo? 37. O que você precisa a partir de hoje? Você precisa fazer sessões, fazer parcerias, construir contatos, manter contatos, postar profissionalmente, aprender fechamento, estudar produtos, não desistir antes da hora. Porque às vezes você faz tudo isso. Aí antes de vir a colheita, você tá cansada, não deu certo. Você não esperou o tempo da sua colheita. Aprenda a descansar, não a desistir, tá? 38. Dica de uma diretora top. Quantidade gera experiência.
experiência gera postura, postura gera fechamento e fechamento gera vendas. Conclusão: parceria é o caminho mais rápido para grandes vendas. Você consegue começar com zero estoque. Você só precisa de postura e consistência. Parcerias constroem relacionamentos, autoridade e lucro. Ação. Vamos fazer uma ação aqui pra gente, porque aquilo que eu falei, não adianta nada a gente fazer esse treinamento maravilhoso, né? Se você não tiver ação, tá? Então, qual que é a ação que eu sugiro pra você? Comece hoje com os seus primeiros 3 contatos, tá? Convide 10 pessoas para fazer uma sessão, que seja na sua casa, enfim. Envie mensagem para 30 contatos antigos. Entre em 2 novos grupos de WhatsApp, peça 3 indicações por dia e marque sua primeira parceria dentro de 7 dias. Tudo bem que a gente está agora no final do ano, né? Que eu fiz, na verdade, eu preparei essa apresentação no mês passado, mas eu só tô dando a orientação hoje. Mas dá para fazer parceria porque é final de ano. E é exatamente por ser final de ano que você pode montar parcerias. Olha, eu tô aqui com vantagens, promoções. Gente, as pessoas elas estão com 13º, elas querem gastar. Elas vão gastar, que seja com você ou com qualquer outra pessoa. Então, vai vender quem sair primeiro na frente, porque olha a rua como é que tá. Tô mentindo? É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir aqui para perguntas, né? Enfim, tô olhando aqui eu tô olhando no grupo. Mas pode perguntar aqui, né? Que eu vou responder também para vocês, né? A equipe vai responder para vocês. Vamos ler aqui. Tatiane, adorei a orientação. Vou colocar em prática. Já tem algumas coisas aqui esquematizadas. Ah, muito legal, que bom. Tatiane, explica de novo, como que você fecha parcerias? Gente, é simples. Primeiro você tem que ter contato. Eu faço uma pergunta simples. Oi, fulana, tudo bem? Ah, onde você trabalha? Eu trabalho em tal lugar. Ah, então você é responsável pelo lugar? Que eu tô fechando parcerias, né? Fazendo um trabalho de endomarketing, de presentear as funcionárias com um momento de cuidados com a pele e maquiagem totalmente gratuito. É interessante pra vocês? Eu começo assim fazendo perguntas simples, entendeu? Então, na maioria das vezes, elas são super receptivas, algumas pedem algumas fotos, algumas coisas que eu fiz por e-mail, né? Enfim. Outras não, outras já pegam e já marcam, assim. Porque na maioria das vezes, né, a gente faz parceria com empresas menores, que tem 3, 10 funcionários, né? Nessas últimas aí que eu fechei com empresas maiores, tá? Mas eu faço assim, simples assim. Não tem segredo, gente. Já ouvi não, já entrei em contato, gente que não falou comigo me deixou no vácuo, mas eu deixo pra lá, entendeu? Eu vou fazendo até em busca do sims, entendeu? Eu não fico me humilhando, não, tá? Isso eu não fico. Mas eu faço assim, simples assim. É a quantidade, eu não desisto nos primeiros nãos que eu escuto, né? E também não fico ofendida quando a pessoa me fala não. Ah, não, tá bom, então tudo bem, então tudo certo, né? Tatiane, eu ainda tenho muita dificuldade de vender sem ser fiado e ainda porque eu não tenho estoque. Eu não entendi o que ela falou aqui. Ainda não tenho estoque. Você me garante que se eu fizer isso funciona? Eu garanto que funciona porque funcionou pra mim, mas tudo vai depender de você. Não que na primeira vez que você fizer vai dar resultado, porque tudo vai depender da sua postura. Então, quando eu falo que é garantido que dá resultado, não quer dizer que toda vez que você fizer isso, toda cliente vai comprar. Porque a cliente, ela vai olhar o poder de compra dela. Porque às vezes naquele momento ela não pode, ela não tem o cartão, né? Por isso que ela tá, né, enfim, tentando comprar fiado com você. Mas tem que mudar a sua postura. E a questão de não ter estoque, trabalhar com o dinheiro da cliente, eu acho que é isso que você quis me perguntar, é a mesma coisa. Isso é sua postura. Então, gente, eu sempre pensei assim, eu não posso perder a minha venda, porque nesse momento eu não tenho como fazer o pedido. Eu tenho que trabalhar com o dinheiro da cliente. O meu negócio ele tem que se rodar sozinho, né? Então, foi a necessidade que me forçou, vamos dizer, a trabalhar assim. Mas isso é o normal. O anormal é vender fiado. O anormal é a cliente pagar depois. O anormal é você ficar todo endividado. Você entendeu? Isso é o anormal.
Às vezes sim, gente, às vezes acontece de você ter que fazer um investimento, alguém emprestar o cartão pra você, né? O cartão ele só facilita o pagamento na Mary Kay. Só isso, gente. Não é que, ai, eu só vou desenvolver Mary Kay com um cartão de crédito. Não. Essa é uma crença que tá enraizada na sua cabeça. Porque, gente, depois que você tem uma rotatividade grande, você vai percebendo que se você pagar lá à vista da Mary Kay, é muito melhor. Porque vai acumulando ali os cartões. Não é verdade? Vai acumulando, porque você tá tendo uma sequência de vendas muito grande. E se você tá passando por isso, meus parabéns. Você tá focado nas vendas, né? Não em comprar o produto. Quando você foca na venda e vê a quantidade vai ser maior, você não esquenta, né? Ai, meu Deus do céu, nossa, eu vou investir tudo isso, mas você tá lucrando o dobro. Na maioria das vezes a Mary Kay tá dando tanta promoção. Agora, então, com o Kit Time Wise, gente, pelo amor de Deus, dica de venda, dica de empreendedorismo. Aproveita, pega esses produtos na promoção e se você não vender esse mês, tá tudo bem, amiga. A partir do próximo mês, você vai vender ele a preço normal. O seu lucro vai dobrar praticamente. Entende? Então, mesmo que você demore um tempo para vender, quando você vender esses produtos, o seu lucro vai ser altíssimo. Que nenhuma conta de poupança, investimento vai te dar essa lucratividade. Eu garanto isso para você. Tá certo? Então, quando a gente muda essa visão do negócio, a nossa postura muda, o jeito que a gente fala com a cliente muda também, né? A gente não tá aqui fazendo um favor para cliente, né? Ou então, ai meu Deus do céu, né? A gente tá trabalhando, é o nosso trabalho aqui. É o nosso pensamento, tem que vir de dentro. O nosso pensamento precisa mudar. Tá certo? Meus amores, é isso. Não vou responder mais perguntas agora, até para não ultrapassar, né? Que senão fica uma orientação muito cansativa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salva aqui no meu canal no YouTube. Pode perguntar depois, né? Que eu sempre respondo todo mundo, gente. Posso demorar, mas eu respondo todo mundo. E quem é da minha unidade, né? Pode vir perguntando comigo, ou no grupo da unidade, ou no particular, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima orientação. Curta esse vídeo, comenta, compartilha com suas amigas. Beijos!